As redes sociais nasceram como uma promessa de conexão, um espaço onde vozes antes silenciadas poderiam finalmente ecoar. Mas, com o tempo, essa ágora digital se transformou em outra coisa: uma arena, um tribunal, onde antes existiam instituições formais, com seus ritos, processos e hierarquias. Hoje emerge uma nova forma de poder punitivo, descentralizado e pulverizado nas mãos de uma multidão anônima. A capacidade de julgar e condenar deixou de ser um monopólio do Estado ou de corpos intermediários. Ela foi democratizada, ou talvez apenas desregulada. Qualquer um com um perfil e uma conexão à internet pode se tornar simultaneamente promotor, juiz e carrasco. Mas o julgamento nem sempre começa com justiça. A arquitetura dessas plataformas não foi desenhada para o debate sereno ou para a busca da verdade. Ela foi construída sobre uma base muito mais volátil: o engajamento emocional. A indignação é a sua moeda mais valiosa. Um erro, uma frase mal colocada, um vídeo antigo fora de contexto, tudo se torna combustível para uma fogueira que precisa ser constantemente alimentada. O algoritmo não distingue nuance, não pondera a intenção. Ele apenas mede a intensidade da reação. Quanto mais raiva, mais compartilhamentos. Quanto mais ódio, mais visibilidade. A punição se torna um produto viral, consumido em tempo real, por uma audiência ávida por espetáculo. Casos emblemáticos se acumulam como memoriais digitais dessa nova justiça. Vidas e carreiras desmoronam em questão de horas, antes mesmo que qualquer investigação aprofundada possa começar. A acusação se torna a sentença. Um tweet é o martelo do juiz. O processo é sumário, acelerado pela sede coletiva de uma resolução rápida e exemplar. A complexidade dos fatos é sacrificada no altar da simplicidade moral. Existe um vilão claro, uma vítima clara e um veredito que deve ser aplicado sem demora. Nesse sistema, a dúvida não é um princípio de cautela, mas um sinal de cumplicidade. A pressão para tomar um lado é imediata e avassaladora, impulsionada por um fenômeno psicológico tão antigo quanto a própria humanidade. O efeito manada, o medo de se tornar o próximo alvo, silencia a dissidência e incentiva a adesão ao coro dos justos. Quando todos julgam, ninguém assume a responsabilidade. A velocidade é a marca registrada do Tribunal Digital. Uma acusação publicada pela manhã pode resultar em demissão, contratos rompidos e ostracismo social antes do anoitecer. Esse ritmo frenético é estruturalmente incompatível com o tempo necessário para a compreensão. O contexto se perde, a intenção se torna irrelevante e as evidências são selecionadas para confirmar a narrativa inicial. Não há espaço para o contraditório, para a defesa ou para a simples apresentação de uma perspectiva alternativa. A punição, despida de seu propósito correcional, transforme-se em puro espetáculo. O linchamento não é apenas um ato de justiça, mas um evento público, uma performance coletiva de virtude, onde cada participante exibe sua retidão moral ao se juntar à condenação. Nesse teatro, a noção de proporcionalidade desaparece. Um erro genuíno é tratado com a mesma fúria que um ato malicioso. Uma piada de mau gosto de uma década atrás é equiparada a um crime hediondo cometido ontem. A sentença é quase sempre a mesma: a aniquilação simbólica do indivíduo, a exclusão total da vida pública, a destruição de sua reputação e, por vezes, de seu sustento. A pena não se ajusta à ofensa, pois o objetivo não é corrigir um comportamento, mas purgar um elemento considerado impuro da comunidade. O processo não busca a verdade, mas a catarse. Uma catarse coletiva que exige um sacrifício,
nem todo erro é crime. Sob a superfície visível da indignação moral, existe uma camada invisível, um motor psicológico poderoso que sustenta todo o fenômeno. Participar de um cancelamento oferece uma recompensa emocional imediata. O prazer de se sentir moralmente superior. Ao apontar o dedo para o transgressor, o indivíduo reafirma sua própria virtude e seu alinhamento com os valores do grupo. Condenar em uníssono gera uma potente sensação de pertencimento. O nós, unido pela rejeição a um eles, fortalece seus laços internos. A caça às bruxas digital não é apenas sobre punir o desviante, é sobre solidificar a identidade e a coesão da tribo. Nesse processo, a empatia se torna uma fraqueza, uma falha moral. Tentar compreender as circunstâncias do acusado, considerar sua humanidade ou admitir a possibilidade de um erro não intencional é visto como uma traição à causa, uma defesa do indefensável. O espaço para o aprendizado, tanto para o indivíduo quanto para a coletividade, se fecha. A falibilidade humana, antes um dado da realidade, agora é uma ofensa imperdoável. A possibilidade de redenção, de crescimento após o erro, é sistematicamente negada. O cancelado não é alguém que errou, mas alguém que é o erro, uma mancha que precisa ser apagada, não limpa. A questão que raramente se ousa fazer em voz alta é a mais desconfortável de todas. E se o erro fosse seu? É crucial, então, distinguir entre responsabilização e destruição. A responsabilização é um pilar de qualquer sociedade funcional. Implica em reconhecer o erro, entender seu impacto, reparar o dano na medida do possível e aprender com a experiência. É um processo que visa a reintegração. A cultura do cancelamento, em suas formas mais extremas, opera na lógica oposta. Ela não busca reparação, mas aniquilação. Não visa reintegrar, mas banir. O resultado cultural de longo prazo é a instauração de um medo paralisante. O medo permanente de errar, de ser mal interpretado, de ter o passado vasculhado em busca de uma falha que possa ser usada para destruir o presente. O impacto psicológico sobre os indivíduos cancelados é devastador e frequentemente ignorado. O isolamento repentino, o silêncio forçado, a avalanche de ódio direcionado criam traumas profundos e duradouros. Muitos retraem completamente, desaparecendo da vida pública e, por vezes, da vida social. A punição não termina quando a atenção da multidão se volta para o próximo alvo. Ela reverbera por anos, afetando a saúde mental, os relacionamentos e a capacidade de confiar nos outros. O que é mais perturbador é a normalização desse processo. O linchamento digital, antes visto como uma anomalia, passa a ser enquadrado como um ato de virtude cívica, uma ferramenta necessária para a limpeza moral da sociedade. Chegamos, assim, a uma encruzilhada. Celebramos a queda de barreiras e a ascensão de novas vozes, mas criamos um sistema de vigilância e punição mútua sem precedentes. Um sistema sem juízes formalmente designados, sem advogados de defesa, sem direito a recurso e sem um código penal claro. Um tribunal que opera 24 horas por dia, alimentado por algoritmos projetados para amplificar o conflito. A justiça, nesse cenário, torna-se indistinguível da vingança. A misericórdia é vista como conivência e a complexa e falível condição humana é reduzida a um espetáculo binário de mocinhos e vilões. A questão final, portanto, não é sobre quem está certo ou errado em cada caso específico. A questão é sobre a própria estrutura de poder que construímos. Quem controla o tribunal quando todos são juízes?